Ei, gente, tudo bem? Vamos lá. Nós vamos estudar agora uma das três subdivisões da mecânica. A mecânica, ela é subdividida em cinemática. Aí ali na cinemática nós temos os movimentos, movimento retilíneo, movimento circular, movimento uniforme, movimento variado. Nós temos a cinemática escalar. Nós fizemos a análise da velocidade e da aceleração enquanto grandezas vetoriais, então temos a cinemática vetorial. Bom, nós temos a cinemática como uma subdivisão da mecânica. Dentro da cinemática nós temos a questão escalar e a questão vetorial. A cinemática, ela se preocupa com o movimento dos corpos, mas não se preocupa com quem causou o movimento. A dinâmica é a outra subdivisão, é a outra parte da mecânica que, além de estudar os movimentos, se preocupa com as causas. Além dos movimentos, a dinâmica estuda o agente causador do movimento. Aparecerão grandezas físicas vetoriais, aparecerão grandezas físicas escalares, vamos combiná-las, tá bom? Quando você estuda a dinâmica, nós temos dois nomes, mas assim, muito importantes, e um que é o maior expoente. A combinação desses dois grandes mestres e pensadores traduzem o que nós chamamos por mecânica clássica. Newton é o pai, Newton é um grande expoente, mas Galileu tem sua enorme parcela e enorme contribuição para o entendimento dessa mecânica que denominaremos por clássica. Existe a mecânica relativística, que a gente estuda na física moderna, que aí o pai e o maior de todos os expoentes, o maior de todos os nomes e o maestro de toda essa física quântica é Einstein. Vamos, no momento inicial, nos preocuparmos apenas de forma clássica, a mecânica clássica, a dinâmica de Newton, a dinâmica newtoniana, tá bom? Quando você estuda dinâmica, movimentos e causas, é importante que você saiba que quem causa movimento é força. Então, a base do estudo da mecânica clássica são as forças, tá bom? Então, a gente precisa, inicialmente, conceituar força. Vamos conceituar força de duas maneiras. Vamos fazer um apanhado. Vamos lá. Vamos conceituar aqui, primeiramente. Força é todo agente capaz de produzir deformações nos corpos. Por exemplo, quando você pega um graveto de madeira, se você aplicar uma força, você pode quebrar o graveto. Se você quebra o graveto, para quebrar o graveto é necessário a aplicação de uma força. Quando você tem uma mola, você pode comprimir a mola. Você vai ver no futuro muito próximo que essa compressão e alongação da mola é efetuada a partir de forças, e essa força tem um nome próprio, as forças nas molas, tá? Então você pode comprimir uma mola, você pode alongar uma mola, você pode esticar uma mola. É certo que se você comprimir ou alongar, você vai produzir uma deformação. E para tal, tem que haver a aplicação de uma força. Se você pegar um pano, um tecido, e numa extremidade exercer uma força girando no sentido horário, e na outra extremidade uma força girando no sentido anti-horário, a fim de que você retire o excesso de água, você está torcendo o pano. Então, para torcer um pano, por exemplo, para tirar o excesso de água, você tem que
aplicar forças nas duas extremidades. Então, para produzir a deformação no tecido, no pano, torcer, é importante que você aplique uma força. E aqui eu coloquei reticências para que você saiba que existe um sem fim de deformações que podem ser produzidas a partir desta força. Legal? Agora, matematicamente, a força é todo agente capaz de produzir, atenção agora, variações de velocidade ΔV em intervalos de tempo ΔT. Quando você tem uma razão entre ΔV e ΔT, você tem uma grandeza física conhecida por nós. Que grandeza física é essa dada pela razão entre a velocidade e o tempo? Essa grandeza física é a aceleração. Vamos concluir? Força é todo agente capaz de produzir ΔV sobre ΔT. ΔV sobre ΔT é aceleração. Então, vamos concluir? Conceito de força. Força provoca o que, gente? Força provoca aceleração. Acredito que esse tenha sido o pensamento inicial de Newton para poder, então, dar prosseguimento em toda a sua análise clássica da mecânica. Vamos lá. Bom, se vamos estudar força, e se força é uma grandeza física, ela deve apresentar a sua unidade. Quando eu digo a sua unidade, eu me refiro ao Sistema Internacional de Unidades. Força também pode ser expressa em outras unidades. Legal? As mais comuns são essas daqui. Unidades de medida de força. No Sistema Internacional, a unidade de medida de força, evidentemente, em homenagem ao grande pai da mecânica clássica, a unidade de medida é o Newton, que simbolizaremos pela letra N. Fora do sistema internacional, tem uma unidade de medida chamada por quilograma força, que naturalmente nós vamos estudar essa relação entre Newton e quilograma força. Nós chamamos por KGF, essa unidade de medida de força. Mas posso afiançar-lhes que a imensa maioria das questões que vamos abordar, eu diria que quase a totalidade, expressa a unidade no sistema internacional, expressa em Newton, tá bom? Alguns instrumentos de medida importantes para a gente não confundir. Instrumento de medida de massa é a balança. Muito cuidado que quando você menciona que quer se pesar e faz uso de uma balança, você está cometendo um erro grosseiro, um erro físico grosseiro, tá? Porque balança não mede peso, peso é uma força, balança mede massa, a quantidade de matéria. Instrumento que mede força é um instrumento chamado por dinamômetro. Esse dinamômetro tem como base na sua estrutura molas. E quando você associa molas, você associa um tipo de força que estudaremos posteriormente, que é a chamada força elástica. As balanças utilizadas nas farmácias, essas comuns e simples que a gente utiliza até, que a gente tem até nos nossos próprios banheiros, elas são graduadas em quilograma, mas ali a base dela é por compressão em molas, tá? Então, chamamos ali por balança, vamos procurar a nossa massa, mas na verdade ali nós temos um dinamômetro digital. Mas é importante que você saiba que balança mede massa e dinamômetro mede força, tá bom? No estudo da mecânica clássica, nós temos, e vai aparecer muito daqui por diante, o conceito de FR, força resultante, ou resultante das forças. O que é uma força resultante?
é uma única força que substitui um conjunto de N forças que atuam num único corpo. Agora, olha só, elas atuam num único corpo com a seguinte finalidade. Então, vamos lá. Você tem um bloco onde atuam duas forças. Uma horizontalmente para a direita de 4 N e uma horizontalmente para a direita de 3 N. Seria a mesma coisa, nós teríamos o mesmo entendimento físico, a mesma interpretação em termos de força, se tivéssemos apenas uma única força de 7 N. Você entendeu que 7 N é dado pela soma 4 N mais 3 N, porque são vetores de mesma direção e mesmo sentido. Isso quer dizer o seguinte, uma única força substituiu o conjunto de forças e vai produzir exatamente o mais importante que está aqui, e produz o mesmo efeito. Tá legal? Então, a força única que substitui um conjunto de N forças que atuam num corpo, produzindo o mesmo efeito físico, essa força é chamada por força resultante ou resultante das forças. Atente que a resultante das forças e a força resultante, essa força resultante, ela está na nossa vida diária. Ela nos acompanha a todo instante, essa força resultante. Você vai ver quando analisarmos as diversas qualidades de força. Observe aqui o mesmo bloquinho com força de 4 N orientada para a direita e uma de 3 N orientada para a esquerda. Uma força única que substituiria com o mesmo efeito essas duas de sentidos opostos seria uma força na horizontal para a direita de módulo igual a 1 N. Se você pensou em 1 N, você pensou de maneira corretíssima. Tá legal? E então, vamos encontrar a força resultante desses casos aqui. Observe, na horizontal uma força de 8 N, na vertical uma força de 6 N. Nesse caso aqui, teríamos uma força resultante dada pela regra do paralelogramo, onde ela teria essa direção e esse sentido. Então, a nossa força resultante. Observe que essa força resultante certamente vai ser diferente de zero. Caso quiséssemos calcular essa força resultante, teríamos aqui um triângulo retângulo com catetos 6 e 8 N. FR seria a hipotenusa, bastaria aplicarmos o teorema de Pitágoras. Tá legal? Isso é uma mera demonstraçãozinha para a gente verificar que nesse caso aqui a força resultante, como de fato é diferente de zero, e vale no caso 10 N. Porém, você deve estar se questionando se existe a possibilidade de uma força resultante ser igual a zero. Observe que isso é um caso particular, porque existem forças atuando, X, N forças atuando, porém a resultante pode ser igual a zero. Vamos a um caso simples. Observe aquele caso onde nós temos 4 forças atuando, uma na vertical para cima, outra na vertical para baixo, de 2,7 N, essas forças se cancelam. 3,3 N, uma para a direita, outra para a esquerda, elas se cancelam. Neste caso, a força resultante tem valor, sim, e é igual a zero. Tá legal? Tome muito cuidado, porque essa situação aqui é denotada por uma situação de equilíbrio. Força resultante nula, quando a força resultante é nula, dizemos que um corpo encontra-se em equilíbrio. Vamos então começar a estudar os diversos equilíbrios. Associe equilíbrio, força resultante nula.